Certo. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui acompanhando a gente mais uma vez. Terceiro módulo aqui da trilha de inovação e Open Innovation que a gente está fazendo dentro do Grape Valley. Hoje um assunto que, assim, eu acho um dos mais importantes da lista. Técnica é importante, mas é tudo feito por pessoas. Então, Gabi vai trazer aqui um pouquinho da visão dela sobre cultura, vai nos dar uma ótima aula aqui sobre cultura para inovação, cultura para a gente pensar de uma forma mais criativa, de uma forma mais aberta no nosso dia a dia. Vou deixar a Gabi se apresentar, tá, diretamente, mas só antes disso, relembrando um pouco aqui da nossa sequência, então, já tivemos aí lá em novembro o módulo de Introdução à Inovação Aberta, com a ajuda da Bion, da Claro. A gente teve aí semana passada a Dexco falando um pouquinho sobre intraempreendedorismo. Hoje a gente vai ter a Gabi, então, com parte de cultura. A gente vai passar por algum desses outros temas agora em breve. A nossa previsão é para tentar terminar ali no meio de abril todos os próximos encontros. A gente ainda está fechando algumas das pessoas que vão falar dos próximos temas. Talvez a gente vai acabar agrupando um ou outro deles também, tá bom? Lembrando que aqui, de novo, é um insight inicial para todo mundo conhecer cada um dos assuntos. Se vocês têm vontade de pegarem depois inovação aberta para poder aplicar na organização de vocês ou trabalhar um pouco mais com inovação, procura a gente que a gente também está aberto a trocar uma ideia, ajudar vocês, mentorar, ajudar coach, enfim, o que fosse para a gente poder apoiar vocês nessa jornada também. Beleza? Gabi, tá nas tuas mãos, então obrigado aí pela presença, obrigado por ter topado com a gente. Obrigada. Fica à vontade aí para compartilhar e começar. Boa, obrigada, Guilherme. É um prazer, pessoal, estar aqui com vocês hoje, compartilhando sobre um tema que eu sou tão apaixonada, que é a cultura, né? E aí, quando o Guilherme me convidou para estar aqui, e contou um pouquinho do desafio, né? Que é como que a gente falaria de cultura, pensando nas empresas de hoje em dia que precisam inovar. E aí, para mim, esse tema é apaixonante, né? A gente, obviamente, não é fácil, muito menos construir isso no dia a dia, mas é um tema muito gostoso. Espero que vocês tenham, que a gente consiga trocar bastante, que a gente consiga entender e principalmente pensar juntos como que aplica isso na prática, né? Que é sempre importante a gente falar sobre, mas muito mais do que isso, a gente entender como que na prática a gente vai mudar isso e vai colocar isso no nosso dia a dia. Então, me apresentando rapidamente, antes de começar a compartilhar a tela. Meu nome é Gabi, né? Gabriela Bedinelli. Eu sou formada em administração de empresas pela Unicamp, pós-graduada em psicologia positiva. E minha carreira sempre foi em desenvolvimento humano. Então, eu comecei a trabalhar na Bosch, trabalhei 3 anos lá, sendo 2 no Brasil e 1 na Alemanha. Aí eu voltei da Alemanha, entrei na Ambev, entrei pelo programa de trainee, passei por diversas áreas diferentes, mas sempre voltada para o tema de desenvolvimento, de cultura, de pessoas, de liderança. E aí minha última experiência dentro de uma organização foi na Arco Educação, onde eu fui para lá assumir uma cadeira de liderança dos temas de cultura e ESG. Vocês podem ver que sempre tive aí minha paixão, meu pezinho nesses temas, e como eu falei, é um prazer estar aqui. E aí, nos últimos 6 meses, há mais ou menos 6 meses, eu tomei a decisão de mudar um pouquinho o viés da minha carreira, então continuar próxima desses temas, mas de uma outra maneira. E aí me tornei hoje professora universitária, então dou aula sobre esses temas em algumas universidades, em algumas escolas de negócio, mentora e também faço alguns projetos de consultoria sobre isso. Então, de novo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou compartilhar minha tela para a gente começar a falar do nosso tema. Tá dando para ver? Legal, certo. Perfeito, gente. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Como que a gente constrói cultura para que a gente consiga ter a inovação, consiga ter os resultados que a gente quer atingir hoje nas empresas, dado tudo que está acontecendo, né? E aí, assim, eu queria começar falando um pouquinho dessas mudanças que a gente tem vivido nos últimos anos. E nada do que eu vou falar aqui, gente, é uma novidade, tá? Mas a minha intenção é, já que a gente vai falar sobre esse tema e contextualizar isso na nossa realidade atual, eu queria trazer alguns pontos aqui para a gente fixar e para a gente lembrar, né? E refletir um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente discutir um pouquinho é em relação às redes sociais, né? E por quê? Porque isso não é uma coisa muito nova. Só que, gente, olha como hoje, com tantas redes sociais, com tantos perfis diferentes que a gente tem, fica mais difícil até a gente refletir sobre coisas básicas do tipo: quem é você?
Quando alguém te pergunta quem é você, o que você costuma responder? Você costuma responder essas informações do Face, do Insta, do Twitter, do LinkedIn? Então a gente começa a se questionar mais sobre esse autoconhecimento e começa a pensar qual tipo de informação sobre nós que vale a gente colocar em cada uma dessas redes. Então ficou mais complexo, né? Até a gente entender quem a gente é. Um outro fenômeno é o fenômeno da globalização. De novo, não é algo novo, né? Faz muito tempo que a gente fala sobre globalização. Mas o que a gente tem percebido é que houve uma intensificação dessa globalização. Então, a gente começa um movimento de globalização com a globalização de informações, depois de produtos. E agora com a pandemia, né? Eu mesmo tenho diversos amigos que estão indo trabalhar em empresas em outros países do mundo. Então, a gente tem uma globalização hoje em dia de talentos, né? Isso torna o cenário das empresas muito mais, por um lado, difícil e competitivo, porque hoje eu tenho que competir e reter meus talentos versus, às vezes, salários em euros, salários em dólares, que as pessoas têm recebido proposta, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de eu, se eu tiver clareza quem são as pessoas certas para mim, eu tenho agora pessoas do mundo inteiro para recrutar. Eu só preciso ter essa clareza, essa responsabilidade minha como empresa. Quem são as pessoas certas para minha empresa? Um outro fenômeno, e aí eu achei interessante trazer isso, porque tem tudo a ver com o nosso público aqui, é a gente falar de startups, né, gente? Então a gente sabe, isso é muito discutido, que antigamente a gente demoraria décadas para ter uma ideia e fazer a disrupção no mercado que já estava consolidado. Hoje em dia não mais. Hoje em dia a gente tem diversos exemplos em diversos mercados diferentes de pessoas que vêm, têm uma ideia excelente e conseguem escalar essa ideia através da tecnologia. Então tornou tudo muito mais rápido, né? Muito mais ágil. E aí, gente, não tem como a gente retomar esses principais marcos do que a gente viveu aí nas últimas décadas sem falar do Covid, né? Então, o Covid foi aí uma pandemia global que começou na China, se espalhou para o mundo inteiro e do dia para a noite, literalmente, a gente se viu tendo que mudar diversos dos nossos hábitos, a gente se viu tendo que aprender a trabalhar dentro de casa, a conciliar a nossa vida pessoal, muitas vezes com filhos tendo aula, ao mesmo tempo que a gente tinha reunião com o nosso chefe de apresentação de resultado. Então, a gente teve que aprender a se moldar muito rápido, a se adaptar muito rápido, e a gente viu quão conectadas as coisas estão hoje em dia. Né? Hoje em dia tudo acontece muito rápido. Começa num ponto do mundo, vai para o resto do mundo. A gente viu como é que o mundo está mais incerto, como que pessoas, como que empresas que eram super consolidadas no mercado acabaram perdendo sua posição, acabaram ficando numa situação super crítica de resultado também do dia para a noite. E aí, gente, para tentar explicar um pouco, resumir esses vários fenômenos que eu citei aqui, que a gente tem visto nas últimas décadas, tem uma sigla, né, que foi criada aí depois da Guerra Fria, mais ou menos em 1980, perdão, para tentar explicar um pouquinho, resumir esses conceitos do que significa tudo isso que a gente está vivendo. Então, essa sigla é a sigla VUCA. E o que ela quer dizer? Primeiro que é um mundo volátil. Então é isso, gente. As coisas acontecem muito rápido. Elas mudam o tempo inteiro. Consequentemente, é um mundo incerto, né? Porque está tudo mudando, eu não tenho mais segurança, eu não tenho mais tanta certeza nas coisas. Também é um mundo complexo. Então, quando a gente olha décadas atrás, eu poderia ir pelo caminho A ou eu poderia ir pelo caminho B. Hoje em dia, com tudo que está acontecendo, com todas essas mudanças, a gente pode ir pelo caminho A, B, C, D, até o Z. E, consequentemente, é ambíguo, né? Porque era mais fácil, se eu tenho o caminho A e o caminho B, falar o caminho que está certo e o caminho que está errado, o caminho que é melhor e o caminho que é pior. Hoje em dia, com tantas opções, não é mais tão óbvio assim a gente identificar esse tipo de coisa. E aí a gente teve uma atualização nesse conceito agora, em 2020, após pandemia, que é de mundo VUCA para o mundo BUNNY. Então a gente tem uma base conceitual ainda muito parecida, muito similar, mas com algumas mudancinhas que eu queria trazer aqui para vocês. Então, o mundo BUNNY diz respeito ao mundo frágil. Eu acho que é bem o que a gente falou sobre a pandemia, né, gente? A gente conseguiu ver a fragilidade dos pilares que a gente estava acostumado como sociedade.
Além disso, é um mundo ansioso. E aí eu acho que essa parte de ansiedade a gente até sente na nossa vida pessoal, né? Eu não sei vocês, mas eu me considero uma pessoa extremamente ansiosa hoje em dia. Antigamente, né, décadas atrás, a gente tinha mais paciência, as pessoas tinham mais paciência para esperar pelos resultados das coisas, né? Para ter uma ação e esperar um pouco para entender o que isso ia gerar de consequência. Hoje em dia não mais. Hoje em dia a gente quer ter uma ação, quer fazer alguma coisa, já quer saber se deu certo, se não deu, o que isso vai me gerar de resultado, né? A gente é muito mais até imediatista nesse sentido. Também é um mundo não linear. Então, também há décadas atrás, até pela menor complexidade que existia, a gente conseguia olhar para um fato passado, olhar para um fato histórico e conseguir prever mais ou menos o que ia acontecer no futuro, o que ia acontecer depois. Hoje em dia, gente, é impossível a gente fazer isso. Cada vez mais, né, a gente tem vivido e tem acontecido fatos que eram quase imprevisíveis, né, mesmo se a gente tivesse analisado os dados históricos. E tem essa última palavra, né, que é o incompreensível, que é um dos conceitos que eu achei mais interessante quando eu descobri sobre o mundo Bunny, e que fala que hoje o mundo ele é literalmente incompreensível. Então, com a tecnologia, com a quantidade de informação que é gerada, é realmente impossível a gente saber todas as informações que existem. Então, ele é literalmente um mundo incompreensível, tá? E aí, gente, por que eu tô falando de tudo isso, né? Pô, a gente não ia falar de cultura, não ia falar de um negócio legal. É super importante a gente entender as características do mundo que a gente está vivendo e a gente entender que o mundo mudou para a gente falar sobre o que a gente vai falar aqui, que é cultura de inovação. Mas também, né, não sei para vocês, quando eu leio essas palavras, me vem um sentimento de angústia, tipo, meu Deus, ferrou, nasci no ano errado, né? Não é possível. Mas não foram só coisas difíceis, né, que aumentaram a complexidade da nossa sociedade que aconteceram nas últimas décadas, tá? Então, a boa notícia aqui também, né, aqui a gente traz um pouco da foto da pirâmide de Maslow, então, dessa teoria que Maslow criou, em que todos nós, seres humanos, temos necessidades, né, buscamos realizar as nossas necessidades ao longo da vida, e aqui outros autores ilustraram, né, essa teoria através dessa pirâmide. Então, é como se fossem 5 níveis de necessidade pessoais que a gente busca realizar ao longo da nossa vida, e a gente só passaria para um nível superior tendo um nível inferior suprido, né? Então, a gente caminharia assim nessa pirâmide. E aí, passando pelos níveis da pirâmide. Então, a gente tem o nível fisiológico, que são as nossas necessidades básicas. Depois, a gente vai para o nível de segurança, social, estima e autorrealização. E aí, gente, a boa notícia, que eu falei que eu não ia só trazer má notícia aqui para vocês, é que também nas últimas décadas a renda per capita média global subiu. Então, o que isso significa, gente? Significa que há mais ou menos 50 anos atrás, a grande parte da população global sobrevivia para buscando suprir suas necessidades fisiológicas e de segurança. Hoje em dia, com o aumento dessa renda per capita média global, a grande parte da população mundial já busca suprir necessidades das camadas acima, então principalmente sociais, estima e autorrealização. Obviamente, a gente sabe, principalmente vivendo no Brasil, principalmente vivendo com tanta desigualdade ao nosso redor, que isso é uma média global. Ainda tem muita gente que vive para suprir suas necessidades fisiológicas e de segurança. Mas quando a gente olha a sociedade no geral, a gente teve esse impacto. E aí, gente, não tem como a gente viver todas as mudanças que o mundo Bunny nos traz e mais esse aumento médio de renda sem ter nenhum impacto na nossa vida profissional, né? Isso seria impossível, porque nós somos seres humanos completos. Então, não tem, né? Não existe essa divisão entre vida pessoal e vida profissional. Então, tá bom, gente. Então, qual que é o impacto de tudo isso que a gente falou no mundo do trabalho? O principal impacto de tudo isso que a gente falou e que tem relação com a cultura organizacional, que é o principal tema do nosso papo aqui hoje, gente, é essa corrida. É uma foto de uma corrida. E o que isso significa? Então, eu trago aqui para vocês o conceito de um autor britânico que chama Richard Barrett.
ele escreveu diversos livros sobre o assunto de cultura, inclusive quem se interessa por esse assunto, eu recomendo muito que vocês busquem por publicações, por artigos, por livros dele. E um dos principais livros desse autor chama Organização Dirigida por Valores. E o que ele diz é que com todas essas mudanças que aconteceram nos últimos anos, a corrida das empresas mudou. O que isso significa? Significa que nas últimas décadas, as empresas que tinham sucesso eram as empresas que corriam por lucro. Então, o lucro era o principal objetivo das empresas, e as empresas que ganhassem essa corrida, conseguissem atingir seu lucro, acima de tudo, eram as empresas que atingiriam o sucesso. Hoje em dia, não mais. Então, hoje em dia, com tudo isso que a gente falou, gente, as empresas que vão ter sucesso são as empresas que entenderam que a corrida do agora é a corrida por valores. E o que é? O que isso tem a ver, gente? Por que a corrida por valores agora é a corrida importante? Porque todas essas mudanças que a gente conversou aqui tiveram um impacto em nós, sociedade, e que o Richard Berry denomina desse florescimento da democracia. Então, nós mudamos como sociedade. Como que agora é a base desse novo modelo que a gente está vivendo, gente? Primeiro, ele é um novo modelo baseado em liberdade. Então, cada vez mais, a gente não quer fazer algo porque alguém está mandando a gente fazer. A gente quer fazer alguma coisa porque a gente acredita naquilo. Aquilo faz sentido pra gente. Depois disso, as pessoas, além, né, de fazer as coisas baseadas em liberdade, as pessoas estão exigindo, e mais, que as suas vozes sejam ouvidas. Então, além de fazer algo que eu acredito, eu quero falar sobre o que eu acredito. Eu quero falar sobre por que eu discordo ou eu concordo com alguma coisa. Além disso, ele cita o conceito de um outro autor que eu também recomendo muito para vocês, quem gosta desse tema, que chama Daniel Pink. E ele escreveu um livro que chama Motivação 3.0. E a Motivação 3.0, ela faz parte desse movimento que a gente está vivendo como sociedade de florescimento da democracia. E o que significa a Motivação 3.0, gente? Significa que, segundo Daniel Pink, na época da Revolução Industrial, nós, seres humanos, éramos motivados principalmente por duas coisas, que é a cenoura e o chicote. Ou seja, a gente fazia alguma coisa ou por medo de punição, ou porque a gente ia ter uma pequena recompensa no final. Então, ele dá o exemplo, né? Quando a gente tinha lá na época da Revolução Industrial, um trabalhador que tinha que apertar 100 parafusos no dia. Essa era a meta dele. Aquele trabalhador, ele tentava apertar no mínimo 100 e tentava fazer um pouco mais, porque ele tinha medo que se ele não fizesse aquilo, se ele fizesse menos, ele ia ter alguma punição, ele ia ter que trabalhar mais tempo, ou ele ia receber menos dinheiro. Agora, se ele fizesse aquilo, se ele fizesse mais, ele ia poder descansar, ele ia ter um pequeno bônus ali, uma pequena diferença salarial ao final daquele dia. Então, era por isso que as pessoas faziam o seu trabalho. Só que, com todas as mudanças que a gente falou, o que motiva hoje a grande maioria das pessoas, principalmente nessa mudança, né, do trabalho mais operacional, mais de execução, da Revolução Industrial para grande parte dos trabalhos que a gente tem hoje em dia, que são um pouco mais intelectuais, são outros fatores. E quais são esses fatores? O primeiro é a autonomia. Então, ele tem muito a ver com liberdade, né, gente? A gente querer fazer algo da maneira que a gente acredita, né? E não exatamente seguindo regras e processos que estão mandando a gente fazer. O segundo é a gente querer ter excelência nas coisas que a gente faz. Então, aqui ele fala do conceito de flow, que é eu quero fazer algo em que eu me sinto desafiado, mas que eu sinto que eu também tenho competências para fazer e para fazer bem feito. E o terceiro fator é o propósito. Então, acho que o propósito está batido, a gente tem ouvido muito falar sobre isso, propósito de vida, sentido na vida, o que eu vim fazer aqui, como que eu aplico isso no meu trabalho. E ele já aparece nessa teoria do Daniel Pink, quando ele diz que o terceiro fator da motivação 3.0 é o propósito. Então, é realmente essa necessidade que a gente tem hoje em dia de entender, de ver um significado no que a gente faz, no trabalho que a gente faz para a nossa vida. Além disso, isso tudo impacta num desejo maior de se trabalhar em organizações éticas e que a gente sinta orgulho.
Então, cada vez mais, o que eu falei para vocês que não existe, né, essa separação entre a vida pessoal e profissional, ela realmente não faz mais sentido. Porque hoje em dia eu quero trabalhar em organizações que eu acredite. E para eu sentir orgulho de uma organização, é porque aquilo faz sentido também na minha vida pessoal, né? E aí, essa para mim, essa última frase aqui, gente, é a frase que melhor resume tudo isso que a gente está falando. E quando a gente começa a aterrissar cada vez mais no nosso tema de cultura de inovação. E a frase é o seguinte: mais do que nunca, as pessoas querem escolher os valores que regem as suas vidas. Então, gente, se eu fosse resumir esse momento, todas as mudanças que a gente passou, o aumento da renda per capita global, o florescimento da democracia, a teoria do Richard Barrett, o grande ponto que eu quero que fique aqui para vocês, depois de toda essa contextualização, é que cada vez mais, hoje em dia, as pessoas, nós e as pessoas com quem a gente trabalha, querem ter mais clareza de quais são os seus próprios valores, para assim conseguir viver de acordo com esses valores na sua vida. Mas como que a gente vai viver de acordo com os valores que a gente acredita, com os nossos valores pessoais, se a gente não sabe quais são esses valores? Então, aqui entra um conceito que vocês devem ouvir muito falar hoje em dia, que está muito em alta, que é o autoconhecimento. Por que esse conceito ficou tão em alta recentemente? Por todo esse movimento que a gente acabou de falar, gente. Hoje em dia, as pessoas têm sede de saber qual é a minha essência, o que me move. E essa é a chave de conexão com o mundo corporativo. Então, lembra que a gente falou que o Richard Barrett criou essa teoria, né, onde ele diz que as empresas que vão ter sucesso hoje são as empresas que ganham, né, que conseguem chegar ali na corrida por valores. Agora, entendendo que nós, como indivíduos, buscamos cada vez mais viver de acordo com os nossos valores, faz muito sentido a gente entender que as empresas que vão ter sucesso são as empresas que têm clareza nos seus valores. Porque se eu quero viver de acordo com meus valores, e não existe separação entre o pessoal e o profissional mais, eu preciso trabalhar em empresas que também tenham valores alinhados aos meus valores. Só que como eu vou saber isso se as empresas não fazem um trabalho muito bem estruturado, muito claro, muito genuíno de quais são esses valores? E por que precisa ser genuíno? E por que não pode ser, mas eu sei que o Google tem uma cultura super forte, eu vou lá, eu pego os valores que tem no Google e eu falo que são da minha empresa. Porque, gente, a cultura, se ela não for genuína, ela é desmascarada no primeiro dia. A cultura, ela não é o que está escrito nas paredes. A gente vai falar aqui um pouquinho também para vocês como que vocês constroem uma cultura. E vocês vão ver que o que está escrito nas paredes é a última coisa para fazer. É o de menos. O que mais importa são os comportamentos, são os exemplos, é como a gente toma decisão, é como que a gente se relaciona com as pessoas. E isso não tem como mascarar. E isso não tem como eu pegar a frase do Google, colar na minha parede e dizer que agora eu vivo com esses valores. Então, vem a responsabilidade de todas as empresas, de vocês como empreendedores, de vocês como líderes de empresas, de ter cada vez mais clareza de qual é a cultura, quais são os valores genuínos que vocês vivem dentro daquela empresa. Para com isso, vocês conseguirem comunicar para as pessoas que estão loucas, desesperadas para trabalhar de acordo com os próprios valores, quais são os valores dessa empresa. Para as pessoas que tenham ressonância, e como a gente falou no começo, do mundo inteiro, poderem saber, poderem se conectar, poderem conhecer e poderem trabalhar dentro desses espaços. E por que a gente precisa desse match, gente? Porque quando as pessoas vivem de acordo com os próprios valores, as pessoas atingem o máximo potencial, tá? Então, quando eu consigo aplicar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, com as pessoas ao meu redor, com a minha família, com os meus amigos, quem eu sou de verdade, o que eu valorizo como ser humano, eu consigo ser a minha melhor versão, né? Vocês já devem ter ouvido isso. E é muito verdade. Tem na pós que eu comentei com vocês que eu fiz em psicologia positiva, a psicologia positiva é uma vertente da psicologia recente que foi criada começou ali nos anos 2000 e que veio para trazer dados para todas essas frases que podem parecer românticas e bonitas, mas é verdade. Tem diversos estudos, inclusive em diversas universidades nos Estados Unidos,
que começaram a puxar, então mesmo Harvard, Stanford, enfim, diversas delas, e que mostram essa correlação direta entre pessoas que vivem com seus valores, pessoas que conseguem ser elas mesmas e o tanto de resultados que elas conseguem atingir. Porque a gente está na nossa melhor versão, a gente consegue atingir o máximo do nosso potencial, a gente consegue ter mais energia, a gente consegue se conectar melhor com as outras pessoas. Ou seja, gente, no final, a grande mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que se a gente está falando de uma cultura de inovação, a gente está falando de uma cultura dirigida por valores. Porque se a gente quer que as pessoas inovem, se a gente quer que as pessoas pensem fora da caixa, sejam criativas, atinjam seus resultados, as pessoas precisam estar na sua melhor versão, precisam conseguir atingir seu máximo potencial. E o jeito disso acontecer é as pessoas casando, as pessoas encontrando ressonância dos seus valores pessoais com os valores da empresa. E para isso acontecer, as empresas precisam ter clareza dos seus valores. Então, é assim que todo esse tema aqui no começo, vocês vão estar falando, gente, mas por que a gente está falando de Covid? É assim que tudo se conecta. Como o Guilherme falou na introdução, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de pessoas. Quando a gente está falando de inovação, resultado, a gente está falando de pessoas. E tudo isso que a gente falou aqui interfere diretamente em nós como indivíduos. Então, essa é a principal mensagem. Eu acho que se eu fosse responder em uma palavra esse desafio, né, de tentar responder o que é uma cultura de inovação, é isso, gente. Uma cultura de inovação é uma cultura genuinamente dirigida por valores e que consegue, consequentemente, atrair pessoas com os mesmos valores para dentro desse ambiente. Mas, para a gente não ficar, né, acho que nesse lugar que é pouco tangível, acho que a gente consegue entender, tá bom, então eu entendi que eu tenho que começar a criar valores genuínos para minha empresa, mas como eu crio essa cultura? Como eu faço isso? E aí eu quis trazer aqui para vocês uma teoria de construção da cultura, que é, tá bom, acho que vocês entenderam, né, espero, que vocês concordem comigo até aqui, e enfim, Gui, se vier algum comentário, alguma pergunta, estou super à disposição. Beleza. Mas que a gente entendeu até aqui que valores são importantes. Mas, gente, como eu falei, valores por si só não constituem a cultura. Então, bora falar sobre isso. Como é que a gente cria essa cultura? Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês essa teoria que fala sobre 4 camadas para a construção de uma cultura. E eu queria passar aqui por elas com vocês. A primeira delas, e mais importante, vou repetir várias vezes para ficar bem gravado, são os valores. Então, por que os valores são essa camada central, gente? Porque os valores é o que é menos copiável, tá? Ele é a camada mais genuína de uma cultura. Então, realmente super importante que em todas as empresas que vão fazer esse trabalho, a gente consiga identificar, através de diagnósticos da liderança e do time, quais são os comportamentos que já são vividos naquela empresa, tá? E aí a gente tem a nossa essência, o nosso núcleo, que são os valores. Depois disso, é super importante a gente trabalhar na camada dos heróis. Quando a gente fala da camada dos heróis, a gente está falando da camada de liderança. E por que liderança é tão importante, né? Porque, gente, liderança é quem no final vão ser os grandes responsáveis por personificar esses valores no dia a dia. Então, se eu tenho lá um valor que diz que as pessoas são o bem, né, são o ativo mais valioso da empresa, e eu tenho líderes que desrespeitam as pessoas, que gritam nas reuniões, que não dão feedback para os seus funcionários, isso não é genuíno, isso não é verdadeiro. Então, depois da gente entender que isso é um valor, é essencial que a liderança comece a agir de acordo com isso, tá? Realmente vivendo e sendo exemplo dos valores no dia a dia para o time. Depois disso, a gente entra na camada dos rituais. Então, tá bom. Então, eu entendi quais são meus valores, eu tenho a minha liderança alinhada com isso, mas, vou dar um outro exemplo aqui. Se a gente está falando que eu tenho uma empresa com foco em resultado. Um dos meus valores é focar em resultado. Eu tenho a minha liderança alinhada com isso e minha liderança faz tanto follow-up quanto suporta o time para alcançar resultado.
Só que eu não tenho nenhum ritual, eu não tenho nenhuma reunião onde a gente fala de resultado nem na semana, nem no mês, nem no trimestre. Eu não tenho nenhum momento com a empresa em que eu consiga ter essa visão sistêmica de como a empresa está indo. A empresa está indo bem, não está indo bem? Como que estão as metas? Eu não tenho, às vezes, nenhum processo de metas. Então, os rituais, eles são essenciais para consolidarem na prática tudo aquilo que a gente está valorizando. E criar processos e criar um fluxo de gestão que vai realmente embasar esses itens que compõem os nossos valores. E aí, por fim, gente, como eu falei para vocês, a última camada é importante também, mas ela é a última coisa que a gente tem que fazer, é criar símbolos. Então, por que os símbolos eles não deixam de ser importantes? Porque os símbolos é a nossa comunicação com o externo. Então, o que está escrito na minha parede, o logo da minha empresa, as cores que eu uso, é o que vai ser mais fácil de pessoas de fora visualizarem e entenderem a mensagem que eu estou passando. Então, por exemplo, terceiro exemplo, se eu tenho aqui valores que eu sou, a inovação é super importante para mim. Aí eu tenho um logo e uso cores super tradicionais no meu logo. Eu tenho um logo mais bem padrão e uso cores super tradicionais. Não tá genuíno. Tudo isso tem que conversar. Como que eu estou comunicando para um stakeholder que inovação é um dos meus principais valores, se o que ele está vendo não tem a ver com inovação? É uma coisa bem oposta, inclusive, bem padrão. Então é muito importante, gente, que essas 4 camadas elas estejam muito alinhadas. E aí, uma coisa que eu quero muito reforçar com vocês é que não tem cultura certa e cultura errada. Né? Às vezes a gente acha que não, a cultura certa, eu tenho que falar sobre inovação, tenho que falar sobre agilidade, eu tenho que falar sobre resultado. Não existe isso. Porque se ela não for genuína, ela não vai se sustentar. E aí ela é a cultura errada. Então, não importa quais são os valores da empresa de vocês. O que importa é que esses valores sejam verdadeiros, que realmente eles sejam vividos, as decisões sejam baseadas nele, para que daí vocês consigam ter toda a relação desses valores com as 4 camadas de cultura e construir essa cultura certa, que na verdade é a cultura forte, a cultura verdadeira do que realmente é vivido aí em todas essas camadas, tá? Então, para finalizar, e aí eu queria muito escutar de vocês, trocar com vocês, que como eu falei no começo, sou apaixonada pelo tema, então é sempre um prazer trocar, ouvir, ver o que vocês viveram também de diferente. Mas a principal ideia, a principal mensagem que eu queria passar aqui para vocês é que esse processo, esse framework de cultura das 4 camadas, ele é super importante, porque ele é a tangibilização de uma cultura. É como a gente constrói isso na prática. Mas, reforçando pela última vez, o que importa mesmo é a gente ter clareza dos nossos valores, para a gente atrair as pessoas certas, pessoas com valores alinhados, e para que essas pessoas atinjam o seu máximo potencial e sejam a sua melhor versão para inovar, para atingir os objetivos da empresa e para conseguirem, gente, se complementar. Porque um grupo de pessoas é muito forte. Né? Quando a gente reúne pessoas com um objetivo comum, isso já ganha muita força. Só que quando a gente consegue fazer com que esse grupo ainda seja complementar, porque cada um pode ser a sua própria versão, sem medo de ser quem realmente é, mas que tem a mesma base de valores, aí ninguém segura, gente. Aí ninguém segura. Aí é a combinação matadora para atingir qualquer objetivo que vocês tiverem. Então é isso que eu tinha trazido. Deixa eu parar de apresentar aqui para ver se vocês têm algum ponto, alguma dúvida, algum comentário. Espero que tenha feito sentido. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, então. Você trouxe o framework dizendo como construir uma cultura. Agora, uma coisa você pensar numa empresa pequena que você... existe só uma equipe, digamos assim. Você fazer acaba sendo com todo mundo. Mas uma empresa grande com milhares de pessoas, como você constrói isso, né? Não dá para fazer com todo mundo de uma vez, ou dá, né? Qual que seria o processo para você conseguir difundir isso, estabelecer isso por toda a empresa? Ótimo, ótima pergunta. Acho que o primeiro ponto que vale muito reforçar, né? E aí, principalmente quando a gente está pensando numa empresa grande, é que a cultura, ela sempre vai ter uma essência, sempre vai ter um núcleo, mas tá tudo bem a gente ter maneiras diferentes
de adaptar algumas rotinas, contanto que a base e a essência seja a mesma. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa que eu trabalhava, a gente estava nesse processo de construção de cultura e a gente estava pensando em diversos rituais. E fazia muito sentido a gente criar vários desses rituais presenciais, porque com os valores que a gente escolheu, eles eram muito facilmente replicáveis e demonstráveis na prática presencialmente. Mas aí a gente entendeu que para o time de tecnologia não faria sentido nenhum a gente aplicar isso presencial. Então a gente descobriu outras maneiras de conseguir fazer com que essa mesma essência fosse aplicada em diferentes rituais e diferentes processos. Então, assim, o grande ponto aqui é a gente ter uma essência única. Eu sei que essa não foi a pergunta, mas só porque eu acho importante trazer isso, porque eu acabei não falando na explicação, mas porque senão eu acho que também fica um negócio muito engessado, né? Então, ai meu Deus, a gente tem uma empresa grande, como que a gente vai criar um processo que 100% das pessoas sigam? Não, o mais importante é ter uma essência única e clara, e esses desdobramentos podem ser adaptáveis. Em relação à sua pergunta, putz, e como que a gente faz isso em todas essas camadas? A gente envolve todo mundo desde o começo ou não? Onde que envolve, onde que não envolve? É super importante a gente entender essa construção, como eu falei, do núcleo para as bordas, né? Então, como o núcleo são os valores e é essencial que os valores sejam genuínos e verdadeiros, é muito importante a participação de todo mundo da empresa. É importante a participação de todo mundo da empresa em tudo? Não, porque a gente tem empresas, a gente fez esse trabalho para empresas, às vezes de 3 mil, 5 mil, 10 mil funcionários. Só que não tem como a gente construir um trabalho de cultura sólido e genuíno, sem no mínimo escutar de forma quantitativa 100% das pessoas. Então, existem adaptações do que envolver, do que não envolver, mas no núcleo é essencial escutar todo mundo. E aí os desdobramentos depende muito. Então, quando a gente fala ali da parte dos heróis, a gente já vai ter um núcleo. O que a gente precisa fazer é capacitar essa liderança nesses valores e entender se tem nuances dependendo da área, dependendo da situação, e ajudá-los a construir isso na prática. Rituais, mesma coisa. Existem nuances, aí é mais área a área. Não adianta a gente querer, numa empresa muito grande, ter um padrão único. E aí vai indo camada por camada. Respondi? Faz sentido? Boa. Quer colocar mais alguma pergunta, Demi? Eu tenho algumas que eu anotei aqui, velho. Pode ir lá, Valaria. Tá. Eu queria até, vai, pensando em alguns aspectos de prática mesmo. Se uma empresa Tá. ela tá querendo, por exemplo, aceitar uma cultura que aceitasse mais experimentação, teste, que às vezes tivesse mais erro e tudo mais, ela teria que passar pelos passos do framework que você passou também. Então, assim, ela deveria tentar achar, de novo, é o processo inteiro, né? Então, o valor em si, clarificar ele de uma forma correta, pensar nos heróis, quem que vai estar expandindo, é o mesmo processo, certo? Exatamente. E aí, normalmente, quando é uma questão de transformação cultural, o que a gente faz é a gente tira uma foto, então a gente faz um diagnóstico. Deixa eu entender, antes da gente pensar no que você quer fazer de diferente, no que você quer mudar, deixa eu entender qual é a sua essência hoje. Deixa eu entender como que as pessoas estão se comportando hoje, quais são seus processos, rituais e símbolos. Tá, agora vem cá. O que vocês querem fazer de diferente? E aí a gente faz esse trabalho, sim, nas camadas, mas muito mais um depara do que uma construção do zero. Então as camadas são as mesmas, só muda um pouco do viés de abordagem. E na mesma linha, assim, como que você acha que funciona no meio do caminho você entrar com instrumentos para reconhecimento, premiação e tudo mais pelos esforços, assim? Eu sei que vai mudar muito de empresa para empresa, mas o que que você já teve, vai, de experiência em cima disso? O que que você coloca de boas práticas na hora de tentar reconhecer um esforço para nova mudança nesse sentido? Perfeito. Acho que como nós somos seres humanos, então todo reconhecimento é super bem-vindo, né? Nós respondemos bem a esses estímulos de reconhecimento, ainda mais quando a gente vive em sociedade, né? Ainda mais quando a gente está em grupo. E aí, eu acho que depende muito da cultura e da essência da empresa, a forma de reconhecimento que a empresa vai escolher. Mas existem tanto formas de reconhecimento mais simples, né, como feedbacks positivos na frente de outras pessoas, na reunião ali na hora,
quanto coisas depois de treinamento e desenvolvimento, hoje em dia cada vez mais a gente vê como é comum a gente dar um reconhecimento para alguém através de estudo, através de forma de reconhecimento não monetária, e tem ainda o mais comum da gente ver em grandes empresas principalmente, que é o reconhecimento monetário. Particularmente, eu não sou tão adepta do reconhecimento monetário por si só, porque eu acho que a gente dá um estímulo que não é sustentável e dá um estímulo que não necessariamente é alinhado com a nossa cultura. Né? Putz, a gente volta um pouco para o modelo da motivação 2.0 que a gente falou, que é a motivação da cenoura e do chicote. Então, a minha sugestão é, obviamente, dependendo do tamanho da empresa, dependendo dos valores da empresa, que isso é sempre o mais importante o norteador, porque daí a parte de reconhecimento entra na terceira camada ali dos rituais, mas a gente olhar um pouco para os pilares da motivação 3.0. Então, como que eu dou mais autonomia para o time? Como que eu consigo pôr as pessoas certas no lugar certo? Como que eu consigo criar um propósito para aquelas pessoas? Mais duas só que eu tenho Fica à aqui, vai. vontade. A gente sabe que, por exemplo, tem muito vínculo de diversidade com criatividade. Se a gente tiver Sim. gente diferente para conversar, outros pontos de vista, a gente consegue isso também. Você já viu também, eu queria ouvir um pouco de experiência que você tem de pessoal que construiu bem um ambiente para isso, para a galera realmente conseguir, assim, ser você mesmo, da maneira que você colocou, né, e também tá com os valores alinhados. Mas vai, Ótimo. exatamente nesse vínculo, diversidade com criatividade. Olha, eu acho que esse tá aí o grande desafio, né? Acho que tá o grande desafio do que eu trouxe agora de cultura, da gente ter pessoas com os valores alinhados, e principalmente o desafio também do tema diversidade, que hoje está super em alta, mas a gente tem falado muito sobre isso, né? Acho que o primeiro foco, quando começou esse movimento da diversidade, foi muito em atrair as pessoas e contratar as pessoas. E aí a gente começou a ver que não adianta nada eu contratar as pessoas, eu atrair as pessoas, se quando elas entram na minha empresa, elas têm que caber dentro de caixinhas e elas têm que colocar ali, muitas vezes, não ser quem elas são para se encaixar em um ambiente que não é um ambiente que permite que elas floresçam. Então assim, acho que a essência de tudo que a gente falou é o que você mesmo falou. É criar um ambiente que a gente permita que as pessoas sejam elas mesmas. E aí eu gostaria de trazer aqui um outro conceito que ajuda muito a como criar esse ambiente, que é o conceito de segurança psicológica. Então, no final, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente tem um ambiente onde a liderança é uma das principais responsáveis por garantir que as pessoas se sintam ouvidas, garantir que as pessoas possam ser quem elas são, garantir que as pessoas deem a opinião delas sem achar que elas vão ser julgadas ou vão ser punidas simplesmente porque elas pensam diferente. Garantir que as pessoas têm espaço para pedir feedback e para dar feedback. Né? Porque às vezes a gente, como líder, não dá feedback, super importante, a pessoa dá feedback, aí, pô, mas eu nem te perguntei, ou vai me dar feedback assim na frente dos outros, ou, mas sempre foi assim, faz assim porque sempre foi assim. Então, eu acho que quando a gente olha para esses pilares complementares, e aí o papel da liderança é muito importante, no final a gente está falando sobre deixar a pessoa ser vulnerável, não ter medo de falar sobre as falhas dela, errar, e ela vai errar mesmo, e falar a opinião dela, falar o que ela pensa, ser verdadeira, dar feedback, pedir feedback, sem se sentir julgada ou diminuída por ninguém. Tipo, e a minha última pergunta é mais assim, é quase uma curiosidade. Eu também dou aula na universidade, também mentoro empresas e tudo mais. Assim, o que você pega de diferente quando a galera vem te perguntar? Eu sei que seus ambientes são diferentes também, mas Uhum. eu chuto que muda muito o questionamento que vem para a cultura quando é numa universidade, quando vem numa empresa pequena, média e grande. Eu queria que você falasse o que mais tem de comum, o que mais tem de diferente, de curiosidade. Porque eu chuto que na universidade talvez a pouca experiência ainda não veio assim a tomar tanta paulada para poder fazer uma pergunta de dores, né, do ambiente do dia a dia. Só que também imagino que a curiosidade é enorme. Então, enfim. O que eu mais escuto é o quanto é real esse discurso que a gente tem ouvido bastante das empresas de realmente criar uma cultura humanizada na universidade, né? Eles me perguntam muito isso. É possível? É verdade? Ou isso é só porque eles querem contratar a gente? Tipo, eu posso confiar? E eu acho essa pergunta muito interessante. Minha resposta sempre tem de tudo, gente. Tipo, eu não sou a pessoa que vou falar se é genuíno ou se não é genuíno.
Mas a cultura, né, no final, elas são comportamentos. Então, a dica que eu dou para eles é sempre, como você sabe se é genuíno? Daí eu sempre pergunto, como que foi seu processo seletivo? Você está recebendo feedback? Você está recebendo retorno? Você está sendo acompanhado? Aí não, tudo isso eles respondem não. Aí vai lá, fala que a empresa é super humanizada e valoriza as pessoas. E aí eu falo, ó, isso é um indicador que não é tanto. Então, acho que a curiosidade dos jovens, eu acho até porque vários dos temas que a gente fala são temas que as empresas hoje repetem muito. Ah, então cultura humanizada, diversidade, enfim, é aquele pezinho atrás. Quanto que disso é verdade ou quanto que não é. E eu acho que quando a gente vai nas empresas, o grande questionamento é: putz, mas isso vai trazer resultado mesmo? Tipo, é lindo, é um discurso super bonito, eu acredito. E eu quero que as pessoas sejam felizes, mas realmente tem ligação? E aí, quando a gente começa a mostrar que, gente, tem muita, é só a gente pensar na nossa vida pessoal, sabe? Além do como eu comentei, a psicologia positiva, hoje ela tem milhares de estudos que mostram, através de estatística, através de teste, através de case, através do que a gente quiser, a correlação. Vamos pensar na nossa vida pessoal. Quando a gente está num ambiente em que a gente se sente bem, em que as pessoas escutam a nossa opinião, em que a gente consegue falar, em que a gente consegue ser nós mesmos, a gente não vai performar e ser uma pessoa muito melhor? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir levar isso para a prática, porque eu acho que essa correlação, ela tá cada vez mais clara, mas ela é difícil de tangibilizar em números. Então, acho que esse é um pouco do nosso desafio, né? Como que a gente consegue colocar cada vez mais em números para facilitar esse tipo de pergunta? Legal. Damian, tem mais algum ponto aí da Gabi? Eu acho que a discussão é bem ampla, né? Você falou até, achei interessante, eu sabia que tinha pós-graduação aqui no Brasil em psicologia positiva. Sim, é Interessante, ótimo. legal você comentar sobre isso, então. Mas eu acho que é um tema muito, muito legal, né? Até estava, não só entendido do assunto, mas até numa tese de TCC, acabei de entregar hoje, enviei a versão revisada, final por último também, que era em Parabéns. processo de inovação e aquela história. Mas antes de falar de qualquer coisa, de implementar qualquer processo de inovação, você tem que trabalhar a cultura, né? Uma cultura, aí não é a cultura da empresa, mas assim, quer dizer, é a cultura da empresa, mas assim, deixando uma pequena parte da cultura, né? Introduzindo, colocando a sementinha de uma assim, expansão da cultura para que o pessoal consiga aceitar a trabalhar com algumas outras coisas, né? Então, acho bem legal isso. E até, então, talvez até puxando esse tema, né? Vou puxar uma coisa da experiência que tivemos nesse trabalho aí, por uma questão que não é bem uma mudança radical de cultura, né? Mas quando você quer trazer uma coisa nova, bem em cima do que o Guilherme falou, né? Olha, quero começar a trazer um pouquinho mais de questão de experimentação. Então, o que eu já vi bastante também, em alguns projetos já experimentando, é o seguinte: olha, não vamos fazer tentar implementar essa empresa de uma vez só. É como você falou, vou começar com uma pequena uma área com poucas pessoas, uma pequena equipe, criar um herói a partir da... Não herói, na verdade, criar caso de sucesso para divulgar. Você seria mais alguma coisa a comentar em relação a isso? Olha, quero trazer um pouquinho, nesse tema, mas qualquer outra coisa similar a isso. Olha, que o pessoal comece a olhar para isso, a fazer esse tipo de atitude, mudar certas atitudes ali. Como que eu faço... digamos assim, já trouxe um framework, agora vamos descer um pouquinho mais, falar de uma forma não tão ampla, mas assim, um guia, um passo a passo, se a pessoa quiser fazer, obviamente, eu sei que não é bem assim, mas assim, olha, os pontos, um checklist dos pontos principais que você tem que se atentar para fazer esse tipo de coisa, começar a introduzir alguns novos comportamentos ou formas de pensamento. Boa. Assim, o que eu mais gosto desse framework que eu apresentei aqui é que ele pode ser tanto para criar uma cultura 100% do zero para uma empresa gigante, quanto para transformação cultural, quanto para pequenas, exatamente isso que você falou, pequenos pilotos, pequenas mudanças que a gente quer fazer. Até porque é isso, quando a gente faz um projeto de transformação cultural, é como que a gente pensa nele em etapas, né? Que se a gente quiser mudar uma cultura de uma empresa grande do dia para a noite, não vai dar certo. Então,
eu não mudaria o meu checklist, né? Tipo, pensando de um jeito bem prático, bem tangível, ainda envolveria as 4 camadas que a gente falou lá. E aí, com aplicações pontuais. Então, por exemplo, tá, eu quero mudar o comportamento de uma área específica. Putz, por que eu quero mudar de uma área específica? Tá, porque isso já tá nos valores da empresa. Então, não é algo que eu tenho que mudar na essência, isso já tá lá. Mas é que nessa área ainda não tá aplicado. Não tá aplicado. Então, a primeira coisa é a gente ter um onboarding da liderança. Não adianta nada a gente ter um discurso lindo se os líderes não estão agindo na prática. E isso é o que a gente vê muito, né, acontecendo. Então, e aí, assim, como fazer esse onboarding bem feito? Então, primeiro, dar contexto para os líderes. Também virar e falar, ó, agora você tem que começar a inovar mais, né? Então, também não vai dar certo. Então, como que a gente dá contexto? Como que a gente cria a conexão do líder com aquilo que a gente está falando? Como que a gente ajuda ele a entender o que ele tem que fazer? Também não solta a bomba na mão dele e fala, resolve aí, beijos. Então, é toda essa parte de suporte da liderança, mas garantir que o líder, ele é o principal responsável por essa mudança que a gente quer que aconteça. Depois disso, a gente tem que criar ritual e processo. Nós, seres humanos, somos pessoas, somos seres de hábitos. Se a gente tem um hábito, se a gente tem uma rotina, que ela é fechada, eu sei, todo dia eu chego no meu trabalho, eu sei o que eu tenho que fazer, eu paro para almoçar, não vai dar para eu colocar nada diferente na minha rotina se de alguma maneira eu não entrar com algo diferente do que eu tô acostumado. Então, aí é super importante. Putz, então vamos criar momentos para a gente discutir inovação com o time? Vamos criar momento para a gente discutir ideia do zero? Vamos combinar que a cada 15 dias uma pessoa tem que trazer uma ideia completamente inovadora para a gente discutir em cima? E aí você começa a criar esses rituais para quebrar o hábito das pessoas que estão naquela área há mais tempo. E aí, por fim, e aqui também, além de criar processos e tal, daí, putz, tá, eu tenho que fazer um processo de gestão para acompanhar alguma das coisas que as pessoas estão criando, sim ou não? Faz sentido? Como eu vou fazer? Eu tenho que criar um processo de reconhecimento, então a gente começa a olhar para vários dos diferentes pilares ali de rituais e processos, mas estrutura algo que faça sentido. E por fim, tem algum símbolo que é importante eu criar? Eu sei lá, vale a pena eu criar um logo para minha área, que agora a gente é super inovador, então eu vou criar um logo com mais características, com cores e tal. E aí a gente vai pensando nessas mesmas camadas. Legal. Muito bom. Boa. Terminamos, gente. Legal. Gabi, brigadão por tudo. Bom Obrigada eu. demais ter passado esse tempinho aqui com você. O assunto é bom demais. Vou Uhum. usar sempre você de referência toda hora que a gente quiser trocar alguma ideia desse assunto. Por favor, como eu falei 1000 vezes, sou apaixonada. Legal. Tenho certeza a galera aqui vai adorar também. Vou. E para lembrar para todo mundo, então amanhã devemos colocar aí no YouTube e estamos abertos aí para poder discutir qualquer coisa que vocês queiram. E a gente ainda não tem agenda dos próximos encontros, tá? Dos outros assuntos. A gente deve soltar em breve aí nos grupos e na rede de e-mails que a gente tem também. Certo? Perfeito. É isso. Obrigada. Foi um super prazer e estou super à disposição sempre que quiserem falar sobre esse tema. Legal. E espero vocês dois nos próximos encontros do Grape aqui no dia a dia também, tá? Fechado, fechadíssimo. Legal. Obrigado por tudo, gente. Até Obrigada a vocês, mais. gente. Beijão. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. 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 Obrigado, Gabi.